O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: "Segue-me." Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: "Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." Natanael disse: "De Nazaré pode vir coisa boa?" Filipe respondeu: "Vem ver." Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás." E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, sejam muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. Deixe o seu like. Caríssimos, início da primeira leitura, capítulo 3, versículo 11 da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não nos amemos como Caim. Não nos amemos como Caim, que, sendo do maligno, matou seu irmão. Na mesma carta de São João, na primeira carta, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Amemo-nos de verdade, ainda de São João. Temos a opção de amar segundo nosso Senhor Jesus Cristo, ou segundo Caim. Permitam-me abrir um leque a partir dessa figura. Caim, filho de Adão e Eva, que foi capaz de matar o seu irmão, e diz a Escritura, aqui repetido por João, porque suas ações eram más. Não olhava para o seu Senhor com liberdade, não olhava para seu irmão também com liberdade. Dentro de si, Caim carregava a semente que não deveria crescer. A semente que o colocava como centro de tudo, como parâmetro para tudo. E quanto mais um homem busca o sentido em si mesmo, em suas habilidades somente, sem um mínimo de olhar para o seu Senhor, sem um mínimo de olhar para o seu próximo, ele começa a se tornar uma figura animalizada irracionalmente. A expressão que vemos quando, se retornarmos ao livro do Gênesis, naquela história tão conhecida, tão falada e tão pouco meditada,
veremos que há um momento no qual Caim se comporta exatamente como um animal à espreita, acuado, reprimido, e busca, num ímpeto, vingar-se de quê? Qual o motivo dele voltar-se contra seu irmão? O que teria feito Abel? Um crime? Teria Abel ofendido seu irmão? Teria Abel deixado de cumprir algum preceito? Na verdade, os dois os cumpriam adequadamente. Caim oferecia os frutos da terra, Abel alguns de seus animais. Era pelo valor? Talvez possamos pensar que as frutas ou os primeiros dons da colheita oferecidos por Caim eram menos importantes pelo valor financeiro. E aquilo que Abel oferecia era mais importante, enchia-se mais os olhos. Não. É porque, no fundo, aquilo que era oferecido também correspondia ao lugar que o Senhor ocupava no coração de Caim e de Abel. E vemos isso a partir das ações. Então, aqui, o que se tem como critério não é o valor monetário, mas o valor do sentimento que acompanha. A importância que aquele que receberia os dons oferecidos por um e por outro ocupava no coração. Qual o lugar que o Senhor ocupava no coração de Caim e de Abel? João, na sua carta, já dá uma indicativa. As ações de Caim eram más, ao passo que as de seu irmão eram justas. E justas aqui significa eram coerentes com o sentimento, o vínculo que o irmão de Caim, Abel, nutria pelo seu Senhor. E como é possível ver isso? A partir das consequências de suas ações. E se voltarmos àquilo que já meditamos ao longo dessa semana, teremos muita clareza. Lembremos-nos que o próprio João, na sua carta, vai dizer: todo aquele que comete pecado é do diabo. Para não ficar como mentiroso, é preciso voltar ao capítulo 3, versículo 8. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou. Ainda, nisto se revela quem é filho de Deus, versículo 10, e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem todo aquele que não ama o seu irmão. Logo, Caim não amava nem ao seu Senhor, e nem aquele que era parte da sua carne, o seu próprio irmão, a quem via. Suas obras correspondiam àquilo que é próprio do diabo: proporcionar e gerar morte. Então, meus irmãos, aqui está novamente o panorama a termos como segmento. O horizonte. Quem não ama o seu irmão e diz amar a Deus é mentiroso. E mentiroso desde o princípio é o diabo. É importante que no tempo do Natal tenhamos a capacidade de olhar para nós, para o nosso viver,
para os nossos dias. E principalmente nesses 5 dias que iniciam um novo ano, uma nova fase de nossa história. E refletirmos se nós nos igualamos mais a Caim ou aquele que é seu oposto, nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu provas concretas do que é amar ao Pai e do que é amar o irmão. Ele deu a sua vida por mim e por você. Se entregou por nós. E a sua entrega tem início no momento em que ele se encarna. Vindo ao nosso encontro, oferece tudo de si, até a sua fragilidade. Nós, ao contrário, no nosso tempo, queremos oferecer a nossa fortaleza, oferecer aquilo que é o nosso status, a nossa capacidade de articular tudo. Mas em todas essas coisas, vem aquele lugar pequeno, simbolizado com o coração, pelo coração, e que quer dizer o mais profundo do ser humano. Será que esse amor está tão profundo em nós? Ou somos como Caim, que nas máscaras e nas formas travestidas de todo dia, na forma de piedade, se nas formas de piedade travestidas como fidelidade, será que nós oferecemos realmente aquilo que significa a nossa inteireza? O que temos, o que somos, e olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, não como os nossos opositores, não com as máscaras de nosso sucesso, mas com aquilo que marca a nossa profunda igualdade. Todos nós, sem exceção alguma, somos capazes do pior, mas também do melhor. Depende do que nos motiva. Escutamos o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 43 a 51, narrando o encontro de Filipe e também de Natanael. Nesse encontro, uma expressão é muito viva. Natanael escuta do Senhor a seguinte fala: eis aí um homem sem falsidade. Eis aí um israelita de verdade. De onde me conheces, Senhor? Eu te vi debaixo da figueira. Eu estava lá. Tu realmente és o Filho de Deus. E Natanael escuta do Senhor: você crê porque eu te vi debaixo da figueira? Na verdade, coisas maiores que esta verás. Quais serão as coisas maiores? Serão o fato de que Natanael conseguirá enxergar em tudo o que ele meditou, em tudo o que ele experimentou debaixo da figueira, uma expressão para dizer um homem que estava realmente voltado à Escritura, buscando a fidelidade ao seu Senhor. Tudo aquilo que ele meditou, tudo aquilo que ele acreditava e ansiava, ele verá realizado nesse que diz: eu te vi debaixo da figueira. Ele poderá, então, mais do que discursos, mais do que ouvir falar de amor, mais do que ter diretivas e normativas morais, comportamentais, ele verá alguém que sintetizou tudo aquilo que ele busca e que nós também buscamos. Porque nós não buscamos, apesar de acharmos que é isso, nós não buscamos o sucesso financeiro, porque sabemos muito bem que tudo que tivermos ficará aqui e com o tempo será carcomido pela ferrugem da história. Não é também os nossos muitos amores, porque sabemos que com o tempo toda virilidade, toda beleza passarão. E como diz um amigo que tenho, o tempo
nos ensina que o verdadeiro gesto de carinho na velhice, muitas vezes, está acompanhado pelo interesse. Também não é o fato de termos poder político, porque com o definhar da história, na nossa fragilidade, seremos esquecidos. Quantos não foram esquecidos pela história? Na verdade, o que nós mais procuramos, o que nós mais desejamos, o que nós mais queremos, não é medido pela moeda, nem pelo peso, nem pelo comprimento. Não é medido pelas inúmeras palavras, mas pela intensidade de uma coerência que realmente mostra, às vezes, uma expressão tão falada, de tantas formas, e agora tão vazia. Porque tudo que se usa demais perde sua força. Todos nós procuramos um amor que corresponda muito mais ao que temos, ao que podemos, mas aquele amor tão denso e simples que se faz presente no simples gesto de estar se sentindo completo quando se está calado ao lado de quem ama. O amor, na sua expressão máxima, é quando não se tem que falar nada, não se tem que explicar nada. Simplesmente, se estar perto, percebe-se que recebeu tudo. O Senhor nosso Deus, no alto da cruz, mostra o quanto que Ele ama, o quanto que Ele nos busca. Resta saber se queremos estar e permanecer com Ele. Da mesma forma que dizemos querer estar com Ele no Natal, quando o menino chega. Não é assim também? Uma criança não precisa falar nada, mas quando se pega uma criança no colo, se sente que está fazendo tudo. Caríssimo, Caim não entendeu isso. Jesus sim. Ele mostrou isso. Quem pauta suas relações e a sua forma de dizer eu creio